Na primeira metade dos anos 90, muita coisa importante aconteceu. Era tempo de escolher um novo presidente, de dar boas-vindas ao Plano Real, de torcer pelo Tetra, de se impressionar com Donkey Kong e o novo PlayStation, de ver novas atrações na TV como Cavaleiros do Zodíaco, Castelo Rá-Tim-Bum em Xuxa Park, Parque dos Dinossauros e o Rei Leão eram os filmes do momento. A MTV já fazia sucesso, mas no interior pouca gente tinha antena parabólica. O CD ainda era coisa nova e só o que rolava era LP e fitas cassete para compartilhar música. Muita gente ouvia dupla sertaneja, axé e pagode, mas escutavam também Raimundos, Legião Urbana, Nação Zumbi, Nirvana, Rage Against the Machine, Guns N' Roses e Iron Maiden, muitos influenciados pelo sucesso do Rock in Rio. Nas cidades de Petrolina, Juazeiro e Sobradinho, alguns pequenos grupos de roqueiros começaram a se conhecer e deram início a um movimento que culminou na realização do Rock em Concha, considerado o marco inicial do surgimento da cena musical alternativa da região. Porrada! Uma breve história do rock no Vale do São Francisco. Eu acho que o movimento rock and roll underground, eu acho que ele é muito da pessoa que eu sou hoje, sabe? Muito da ideia que eu tenho, do meu comportamento, do meu estilo, né? Não só de me vestir, mas também de vida, certo? E de pensar, né? O rock, na verdade, ele norteia a minha vida até hoje, né? Porque grande parte dos meus grandes amigos eu devo ao rock and roll. De ou ter tocado junto, ou ter começado a ouvir o som junto com eles. E isso é importante até hoje, porque a gente conserva essas amizades. O rock em Juazeiro e Petrolina, ele nunca separou, mesmo com essas disputas que nós tínhamos de bairrismo, das brigas entre Juazeiro e Petrolina, o rock unia a gente, não tinha essa briga de você é Petrolina, você é Juazeiro, você não anda em Petrolina, você não anda em Juazeiro. Entendeu? Uma das coisas que me traz mais saudosismo dentro dessa questão de ter acompanhado todo esse movimento durante todos esses anos é isso. Por mais que existisse algum tipo de rixa enquanto a estilo musical, todo mundo, de alguma forma, se convergia, conversava. Quando a gente se encontrava, tudo era confraternização, porque tudo era tão maravilhoso de se imaginar. Poxa, eu estou no sertão nordestino, entendeu? Um local isolado de tudo, e eu estou tendo, como é que se diz, estou próximo do que é feito nos Estados Unidos, na Europa. Eu estou ouvindo Metallica, eu estou ouvindo Slayer, eu estou ouvindo Iron Maiden, eu estou ouvindo as bandas aí que Cristiano gosta aí também, Pixies, tá, e por aí vai. Eu andei por vários públicos de rock no Nordeste, de Abril Pro Rock, do Garage Rock, e a cena do Vale do São Francisco era muito forte, e era aquela galera que era antenada com vários estilos, desde o velho bom rock and roll ao que vinha da cena de Recife, ao que estava fazendo em Brasília, que estava fazendo em São Paulo, não é? Nós nos vestíamos todos iguais, era tênis, jeans, camisa de banda, não tinha essa coisa de menina diferente, não, era todo mundo igual, e todo mundo se conhecia, se reunia ali na orla. Eu vejo hoje a galera reclamando, a molecada reclamando, porque o pessoal reclama, mas não prestigia a cena. Gente, a cena na nossa época era uma coisa, velho, era isso aqui, nós éramos uns gatinhos pingados,
Mas nós íamos, sempre que tinha alguma coisa, fosse aqui, fosse em Juazeiro, a gente ia caminhando pela ponte. A gente ia para todos os shows. Quando rolava um show, a gente ia para prestigiar os meninos e dar força. Éramos pouquíssimos, mas a gente sempre ia, fazia um esforço e todo mundo ia. Não era muito esforço, né, na verdade, mas a gente ia. E tinha um sentimento naquela época de ser diferente, né? Não tá com o pessoal do axé. A gente tinha essa coisa de ser diferente, de ter uma pequena luta aí, né, de rebeldia mesmo. Eu acho que essa ruptura do que fazia o axé, a gente queria ir em outra vertente, que era o rock and roll e o rap e as outras influências da cena alternativa que a gente via no mundo, né? Então, a gente tinha essa coisa porque a gente estava ligado com todos os movimentos que aconteciam, desde o teatro, desde da literatura, que a galera marginal que fazia com os fanzines, né? A gente tinha fanzine, a gente tinha informação e a cena cultural aqui, rock, era muito forte. Hoje já não é a mesma coisa, né? Mas a gente tinha uma cena muito boa, assim, e todo mundo se ajudava. Na verdade, todo mundo se ajudava nessa onda. É isso que era a juventude daquela época, né? A gente não queria estar naquele mesmo padrão que a sociedade queria. Né? Você vai ser isso aqui, você vai seguir esse caminho, não. Era toda uma ruptura e a gente queria faça você mesmo. Então, pegava um local, uma casa de taipa, ia ensaiar. Se não tinha o DJ, os meninos faziam beatbox na boca e a gente ia fazer poesia ritmada, a gente ia fazer rock and roll. Realmente, as dificuldades, assim, até hoje são enormes, né? Mas a gente vem de uma época que ter instrumento não era fácil. A qualidade dos instrumentos que a gente podia ter acesso, meu pai do céu, era um negócio pavoroso, né? Minha primeira guitarra, eu lembro que a marca era uma Magnus, parecia um arco e flecha, as cordas uma altura medonha. O acesso aos próprios equipamentos eram muito restritos. As pessoas que tinham instrumentos musicais era algo assim, digamos, de elite. Eu lembro a confusão que era para se conseguir uma bateria. Tinha Cristiano, se eu não me engano, na Areia Branca, que era uma das poucas pessoas que tinha bateria aqui, que aí tinham que ir na casa de Cristiano para pegar, para levar, e aquela questão toda e tal. E da uniformidade que isso deu. Para fazer ensaios também, bicho, eu lembro de um período que a gente não tinha contrabaixo, né? Aí eu tinha que estar pegando contrabaixo emprestado com uma pessoa ou outra para que a coisa viesse a acontecer. Lembro de uma vez que Laércio tocava na noite e ali na Orla tinha alguns bares e tinha um que eu não lembro o nome, era já na Orla 2. E a gente precisando pegar a bateria para ensaiar, o bar estava fechado, tipo, a gente chegou 9 da manhã, veio sair 1 hora da tarde para poder pegar esse equipamento, e o ensaio tinha que ser de 2, a gente já chegou na hora de fazer a coisa. Eu lembro que o material que chegava era através de caixas de discos, como já foi citado aqui, Hilton Júnior, Alexandre, que morava ali perto do estádio, finado In Memoriam, né, de Alexandre, também comprava essas caixas. Rian Pedro, se existe um sucesso, digamos assim, para a Orion naquela época, foi devido a Rian Pedro, que foi o tutor, digamos, da Orion. Como o Petrônio foi tutor de uma galera ali na Areia Branca, como Cobaias trouxe algumas coisas, digamos assim, de relevância também ali para as palhinhas, como o Temi, junto com o Sandro, junto com o pessoal, se organizou também
para deixar um marco na Coab Massangano, como Magno e James no quilômetro 2. Quer dizer, existiam esses nichos, mas todo mundo se abastecia ao mesmo tempo. O que eu fiz? A maioria dos que eu tinha, peguei e coloquei tudo na parede. Então a galera, quando chegava e via aqueles discos, meu amigo, pirava e tal. E tinha as fitas para gravar e a galera sempre. Hoje deve ter um monte de fita por aí lançada, né? Aí, quando eu estava trabalhando, não tinha tempo de ficar à tarde. Aí achei de colocar Lucrécio. Lucrécio, toma conta aí que você conhece música e tudo. Então, tá em boas mãos. Meu amigo, um dia passei domingo lá, a porta estava fechada e o barulho de banda tocando. Menino bati na porta, quando eu olhei, adivinha, os cobaias ensaiando. Essa loja, muitos garotada que ia lá, ia ver, quando via os discos, ficava tudo assim, porra, eles não tinham condição, não tinha como pegar aqueles discos. Eu lembro uma vez que Alexandre trouxe uma caixa de São Paulo que vieram 10 All Rise do Sepultura, logo no lançamento, uma Anarcofobia e um Dorsal Atlântico dentro de uma caixa. Esse Anarcofobia do Ratos de Porão e o Dorsal Atlântico, eu não lembro o nome, eram as coisas mais raras que tinha aqui. All Rise, Sepultura, todo mundo tinha. Inclusive, eu comprei um disco desse na época, mas esses dois só se tinha em disco. Eu lembro também que na época, de 92 para 93, foi a época que eu estava em São Paulo, e eu trouxe alguns discos importados e ao vivo para cá. E a galera vinha aqui para casa, saía de Juazeiro, saía da Areia Branca, saía de todo que é lugar para vir aqui para casa, para gravar aqui em casa. A gente começou a desenvolver nosso trabalho a partir de vinil. Aqui quase ninguém tinha vinil, ou via hip hop no vinil. Assim, pô, uma banda de rap, ou tem uma banda que surgiu em São Paulo, em tal época e tal, pô, vamos trazer isso aí. Aí tinha aquele lance de ir no correio, de pedir o disco, pô, o disco novinho e tal, aquela onda toda. Então assim, foi nessa base aí, ouvindo muito instrumental. Eu trazia para Jocélio, que ele tem até hoje, o bicho é danado, eu trazia demos, aquelas fitinhas cassete que as bandas gravavam para dar para as gravadoras, né? Eu dei muitas fitas cassete, muitas demos para Jocélio, algumas que eu já nem me lembro mais. E sempre que eu voltava com alguma coisa, e a mente cada vez mais aberta, e o movimento aqui foi crescendo, e diminuía, crescia. Eu acho que a minha contribuição foi essa coisa de poder trazer de fora outros ritmos, e eu, nossa, sou muito agradecida por ter conhecido tudo isso e ser amiga de vocês até hoje. É isso. Everybody looking outside. Everybody looking outside. Everybody looking outside. Is everybody looking outside? It's like Eu acho interessante muita coisa da inquietude, né? Da inquietude pautada muito na imitação. As pessoas, o pessoal queria imitar outras bandas, né? Era meio que você tá fazendo caseiramente aquilo que você via, que você escutava nos discos, nas fitas, ou até que quando você já via alguma coisa esqueci o nome agora, na MTV, né? Em 1994, esse ano é muito emblemático, né, cara? Um ano muito doido, não só dentro desse aspecto de ter acontecido o rock. Vocês devem lembrar que em 1994 é que tem a explosão do grunge, né? Que, em tese, botou para fuder no rock mais pesado, e a galera tinha mais era que tocar de forma despojada, e parecendo que estava voltando aos anos 60, no vestuário, nessa coisa toda. Todo mundo aposentou
roupas e coturnos pretos e começou a usar roupas coloridas e amarradas na cintura, independente do calor estar 90 graus aqui, as pessoas estavam com aquelas roupas quadriculadas, parecendo toalha de pizzaria italiana amarrada na cintura, e todo mundo tinha que ter aquele tipo de coisa de puta que pariu. Um povo que brigou para não fazer parte de uma moda, entrou de cabeça dentro desse negócio. Eu comecei a questionar essa coisa de movimento dentro dessa coisa. Mas ali em 1994, cara, era a época de a MTV pegava e a gente corria, saía da aula para assistir MTV. A gente ia, eu lembro da MTV rolando em a Festa do Melão, aí tinha uma empresa de parabólicas. Cara, a gente juntava e pedia pro cara colocar na MTV pra gente ficar lá a noite todinha assistindo a MTV, cara. Lembro de Fate No More, lembro de Nirvana, lembro disso tudo. Então aquilo era muito louco. E quando eu escutava aquilo ali, eu disse, rapaz, isso aqui precisa tocar no Transrock. Aí o cara eu comprei, ó, fulano, um amigo meu comprou esse vinil, cara. Ia lá, pegava esse vinil na sexta-feira, tocava, aí no domingo de manhã devolvia o cara. A gente tava pegando a MTV pelo canal da... se não me engano era Bandeirantes, a Bandeirantes saía e a gente ficava pegando a MTV, quando pegava era um salve para todo mundo, e na hora de ir para a escola entrava, tava rolando Black Sabbath, caramba, Paranoid Black Sabbath rolando, daqui a pouco entrava Red Hot Chili Peppers, Nirvana, porra, que loucura. O mundo passava por muitas transformações e tal. Por exemplo, quando aconteceu o Rock in Concha mesmo, era a explosão de Nirvana. Então, aquela música de Nirvana que enfeitiçava aquele cara, né, que representava aquele velho roqueiro dos anos 60, o cara rebelde, o cara cheio de marra, por assim dizer, né? Então, tudo aquilo ali representava uma coisa nova, bandas que foram surgindo ao longo daquele tempo. Então, a década de 90, dentro desse cenário que a gente está discutindo aqui de Rock in Concha, eu acho que ela representa um marco zero para toda essa moçada que, como eu agora, ele está ultrapassando a linha do meio século, né? Essa construção da cena da gente aqui, na verdade, por um tempo foi muito de amizade. Logo em seguida surge o programa de rádio, que é o Coletânea, que todo mundo conhece, porque já tinha outros programas, que era New River, depois Transrock, e aí do Transrock ela vira Coletânea, que já foi uma coisa mais descontraída, que era onde a gente podia tocar tudo, na verdade, não tinha um rótulo, sabe, para se tocar rock. Então, foi uma boa que Cristiano tirou esse nome de Transrock e decidiu colocar Coletânea. Eu acho que tudo isso era por causa do Rock in Concha, assim, que Cristiano já tinha, que era um programa de rádio que a gente tocava tudo que a gente queria, na verdade, né? E foi daí que eu posso dizer assim, a gente trouxe muita coisa boa, muita de verdade, porque era aquela coisa que a gente vivia em busca de novidades. Então, o Coletânea também começou a ter um diferencial, porque Cristiano já produzia zine com a galera mais antenada, era Aldemir, o falecido Keké. Toda edição da BIF, outros jornais, quando tinha informação sobre um fanzine, eu fazia uma carta para os caras pedindo um exemplar, e nisso ia pegando amizade com galera que produzia fanzine no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, e galera que eu tenho amizade até hoje. Eu tenho gente que eu me correspondia por correspondência na época, que hoje são meus amigos aqui em Brasília. Eu tenho um grande amigo da vida que eu ganhei, que foi através de fanzine, que foi o Rafael das Luzes. Então, nessa época, todos esses contatos que eu tinha, esses fanzines, me deu aquela vontade, pô, por que a gente não tem um fanzine aqui em Petrolina? Aí, quando o Cristiano, novamente ele, que é o roteador do movimento, pediu, vamos fazer. Bora fazer um fanzine. Cristiano ia para a gráfica para encher o saco de Roberto, da Franciscana, para conseguir fazer a Carrapichuzine. Muita gente conheceu o Cristiano por causa disso, assim, da cena independente. Ele é praticamente o mago dessas histórias, né? E Cristiano, ele conseguia transitar em todos os meios, assim, sabe? Ele colocava todo mundo em apuros. A verdade é essa, assim. Ele pegava a galera e botava em apuros. Ó, eu consegui não sei o quê, vai lá, resolve. E eu ia nessa pegada, porque eu era, vamos dizer assim, mais novo, entre aspas, né?
Bora, meu irmão! Isso que é o apoio do Dance Rock! Eu comecei a gravar fita pra galera, Técio e Valbinho, o irmão do Walter Júnior, até os Tira Onda. Eu gravava fita pros caras, eu tinha um 3 velho terrível, um gradiente. Então eu pegava o vinil e gravava pros caras numa tranquilidade, e tipo assim, a fita de 60 minutos, sobrava 10 minutos, eu fazia mixagem. Em BetDay mesmo, os caras, The Cure mesmo, tirava mó onda, fazia brincadeira, e os caras ficavam putos da vida. Então, cara, eu quero trabalhar com rádio, quero trabalhar com música, com rádio, quero brincar isso. E eu comecei a ser DJ em algumas boates aqui da região. New Point, no final da New Point, algumas boates aqui comecei a ser DJ não, discotecário, né? Que era só fazia, como eu escutava bastante rádio, então eu sabia o que estava tocando, eu lia muito a revista Bis, sabia algumas músicas bacanas, havia algumas playlists. E o que foi que aconteceu? O cara que era o filho do dono da rádio, o Andrei, Max Andrei, arrendou a antiga New Point, que ficava no Yacht Club. A bota era sensacional, muito bacana. E naquela loucura de, cara, eu preciso de alguém para discotecar aqui, não sei o quê. Eu disse, rapaz, o meu sonho. Cara, quando eu abro a sala do DJ, 7 horas da noite, a festa ia começar às 11 horas, 7 horas eu estava lá, que eu tinha que ir caminhando, né? Não tinha carro, não tinha transporte, eu ia caminhando. Cara, quando eu chego lá, tá no chão, né? Encostado na parede, todos os vinis ali, todas os clássicos que você queria ouvir, entendeu? Que você ouvia na rádio, tava ali na sua disposição. Cara, eu pirei. Boate lotada, eu com The B-52s, Curie, Smith, Depeche Mode, cara, só coisas que só tinha na rádio, Talking Heads. Eu comecei a tocar isso e a galera que frequentava a boate era todo mundo, não tinha nada, não tinha pagode, não tinha nada. Era anos 80, cara, era anos 80. Eu lembro até hoje, a Fabiana de Carvalho estava na época também, e eles correram para ver algumas músicas que eu tocava Mano Negro. Mano Negro é a primeira banda de Mano Tchau, primeira não. Era uma banda de Mano Tchau. E eu tocava, porque eu li alguma coisa no showbiz. E o povo gritando, cantando, e a porta onde estava o DJ não conseguia abrir, porque estava lotado de um lado, entendeu? Então você não conseguia, porque o pessoal estava encostado na porta e o cara querendo olhar. Bicho, que é isso? Que som que você está tocando? É isso aqui. Tem na rádio? Tem, cara. Caramba, não sei o que, vamos fazer um programa lá, não sei o que, todo mundo gostou, e não sei o que, cara. No outro dia, estava eu lá na escola técnica com uma lista do tamanho do mundo que eu ia mandar alô para Adão, alô para Duval, para Sebastião, para Cleves e Sobradinho. Cara, era meia hora só de alô. Um alô para fulano, não dizia nada. Tudo que aconteceu há quase 30 anos, vamos dizer assim, porque é mais ou menos isso. Lá na época que eu comecei a ouvir, foi entre 15 e 16 anos, e aí, retornando lá para o passado, justamente quando a gente saiu de Sobradinho para estudar na escola técnica. E aí foi quando a gente conheceu toda essa galera de Petrolina, Cristiano, Luiz, Ateu, Nené, Técio, Jean Valber, irmão de Walter Júnior. Então a gente conheceu essa galera toda na escola técnica, né? E aí os meninos, na verdade, eles já ouviam rock, né? Tinham assim, como é Petrolina uma cidade maior do que Sobradinho, então eles tinham acesso mais fácil a essas grandes bandas, né? Aí fora essa galera de Petrolina, tem também a de Juazeiro, que a gente conheceu também na escola técnica.
exemplo de Adão, Geraldo, Humberto, irmão de Geraldo. E aí, através dessa galera, a gente conheceu outra vertente do rock, que era o punk rock. Eu lembro que nós íamos para a escola técnica no ônibus da prefeitura, e aí sempre estava com a gente o violão, porque para passar a viagem de 1 hora, a gente ia tocando, né? Tocava de tudo na época. Mas aí, quando a gente começou a conhecer o rock mais punk e tal, a gente começou a mudar o som e fazer uma mistura, né? Porque a escola técnica ela teve esse papel de ser o grande acontecimento na vida da nossa juventude, né? Então, muitas pessoas, muitos jovens, a garotada de 17, 18 anos, 16, migraram para a escola buscando uma profissão e tal. Era a grande novidade que a gente tinha. E aí, muita gente foi se conhecendo, né? Muita gente foi consolidando grandes amizades que perduram nesses últimos 30 e poucos anos. E o rock and roll foi se insurgindo no meio da gente, né? As pessoas ouviam algumas músicas mais da sua infância e aí foram aprendendo a ouvir o rock and roll, foram aprendendo a conversar sobre o rock and roll, foram aprendendo a desejar criar eventos. E aí eu, se não me falha a memória, acho que foi em 1991. Eu acho que foi em 1991. A gente foi uma visita em Sobradinho. Eu me lembro, eu levei 3 fitas cassete que eu tinha. Uma era uma de Camisa de Vênus, liberou geral. A outra era Motorhead, 1916. E uma música variada do Cólera. E eu fui, mas Geraldinha, a gente foi lá e tal, e essas fitas ficaram por lá e tal, e começou a correr e tal. Quando foi uns 6, 7, 8 meses que a gente retornou lá, os caras já estavam fazendo show, já tem um monte de guitarrista, tem um monte de baixista, já tinha gente querendo bater cabeça. Foi um negócio massa que aconteceu ali, né? Sobradinho era para ser a meca do rock. Eu lembro que a ideia depois era fazer um grande festival em Sobradinho, cara. Era Sobradinho, os caras dormiam naquela praça de Sobradinho depois. Realmente, Sobradinho foi que levou a turma de rock and roll. Era o lugar que mais tinha rock and roll depois de Petrolina e Juazeiro, era Sobradinho, na Bahia. Tinha aquele gosto pela música, e como a gente não tinha acesso fácil às bandas, assim, ou algum lugar que tocasse essas músicas, a gente mesmo queria fazer o som, e botar a galera para ouvir, e com isso recrutar mais adeptos, né? Porque a galera era grande, né? Tinha o pessoal, quando começava a ouvir, né, levava os outros amigos para ouvir, e aí ia formando aqueles grupos, e uma galera passou a ouvir rock and roll em Sobradinho por conta disso. Por conta disso. Né? Alemão foi um grande influenciador do pessoal, embora, né, naquela parte de mais de heavy metal, death metal e tal, mas tinha os grupos, né? Tinha os grupos de punks, aí vocês mais na linha do Ramones, aí Alemão, né, no punk, no heavy metal e death no metal. Hardcore, death metal. Mas, ou seja, todas as vertentes podiam se encontrar ali, né, de representantes do rock, podiam se encontrar em Sobradinho, e cada um tinha uma banda para tocar determinado estilo de música, velho. Eu comecei a tocar violão por influência direta da cidade de Sobradinho, que era assim, nas férias, eu tenho familiares lá, né? Eu tenho um tio, e os primos que são mais chegados, assim, que são como irmão mesmo, são do lado de Sobradinho. E eu sempre ia pra lá, e teve uma época que via todo mundo tocando violão, bicho, eu era um pior da porra desses caras. Meu irmão, me ensine. Então, eu comecei a tocar por essa influência, aí ganhei o primeiro violão, tal, comecei a tocar umas coisinhas, aí conheci a turma lá que era da Porquê, né, Tessu, Neto. Eu vi Schubert tocando em Sobradinho, Schubert também, que é a família de Schubert, a turma morou muito tempo lá, a avó dele, que é pianista, né, então eu conheci Schubert, Charlinho, uma galera massa lá em Sobradinho, pô. Então a gente ia lá tem as valetes lá na pracinha, a galera ia tocar violão, a gente ia para lá ficar tocando, e eu acho que eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a brincando com a turma dela era tocar Sweet Child O' Mine, não sei se é alguma coisa do Pink Floyd, de The Wall, mas eu tenho também esse pé em Sobradinho, isso é verdade.
sempre que iam essas bandas de baile, né? Banda de pagode não, música baiana na época, a gente sempre pedia para fazer uma canja na parte do rock and roll, né? E eu lembro que tinha um clube lá chamado Cactus, que uma vez, quando a gente estava com a estado de coma formada, a gente pediu para tocar umas músicas. E aí era a banda Aquários de Petrolina que estava tocando nessa festa. Aí subiu ao palco eu, Alemão, Cícero, Ednei na bateria, Schubert na guitarra solo, Cícero na guitarra base, eu no contrabaixo e Paulo cantando, né? E aí a gente cantou umas músicas do Guns e umas músicas do Nirvana. E um fato cômico que aconteceu, como que perigoso, né? Porque aí os caras tinham uma bateria Pure, né? E aí, pô, aí tocando rock e aproveitando todos aqueles instrumentos de ponta, aí Ednei, que era um bom baterista, até hoje é um bom baterista, mas ele arregaçou, né? E aí acabou furando a pele, rasgando a pele da caixa da banda Aquarius. Aí, cara, e aí? Vamos ficar aqui não, porque vai dar merda. Aí eu sei que eu saí com o Ednei rapidinho e ficou a galera no palco lá, e aí quando os caras chegaram na bateria que viram a caixa rasgada, aí deu uma confusão que eu não fiquei nem pra ver. Depois só que a gente soube. Então são fatos assim, mas é aquilo, a gente tinha que aproveitar a chance e acabava que essas coisas iam acontecendo. Eu lembrei de Vanessa porque ela tem uma passagem interessante no Transrock. Ah, é verdade. Ela gravava todos os Transrock, né? Ela tinha uma caixa de fitas com todas as gravações. E aí ela conhecia muita banda que... Eu lembro que na época ela era de uma família até, né, de condições lá em Sobradinho, então eles tinham TV parabólica, né, parabólica e tal, e ela tinha acesso a MTV lá em Sobradinho, uma das poucas pessoas que tinham acesso a MTV em Sobradinho. Então ela conhecia bastante banda, né? E aí ela tem essa amizade grande com Cícero, né? E Cícero Cabeludo, depois de 94, que a gente teve essas bandas aí, a Estado de Coma, né? Eu fui embora de Sobradinho em 96, passei 96 fora, e aí em 97, quando eu voltei, Cícero já tinha uma banda com Ademir, né? Uhum. Que era guitarrista. E aí, quando eu voltei, eles me chamaram para tocar contrabaixo com eles, e aí a gente formou a banda Orgia. E aí já veio uma segunda fase de bandas. A segunda fase. Né, que aí já é contemporâneo de vocês da Porquê. Eu acho que se a gente pudesse voltar um pouco no tempo, a gente ia achar o embrião desse rock em Concha de 1994, nos primeiros shows que eles conseguiram organizar na cidade de Sobradinho. Cleves, Duval, a galera toda que foi se organizando, Jatubada, num curto espaço de tempo, eles conseguiram organizar umas boas festas lá. Eu fui em algumas. Rapaz, o ponto, para mim, o ponto principal, assim, pelo menos na minha visão, foi a escola técnica, né? Foi quando eu fui para a escola técnica que foi que eu conheci esse pessoal, que eu tive contato com todo mundo. De lá foi que eu comecei a andar, eu andava de skate, aí comecei a conhecer Gordo Alexandre, que faleceu recentemente, Dário. Era o pessoal da escola técnica que eu tinha contato. Foi lá que aí de lá a gente saiu para o Rock em Concha. E aí eu tive contato com bandas. Foi no Rock em Concha que eu tive o primeiro contato com a Cobaias. E parte da minha vida é isso aí. Era gostar, curtir. Eu ia para lá para curtir. Mas tudo quem deu início ali ao Rock em Concha, na verdade, foi Zé Duval. Zé Duval. A gente tinha um grêmio na escola técnica, né, que era representado por uma galera que era afiliada a esses partidos, era ligada ao PCdoB, ao JS. Duval resolveu montar um grupo para concorrer às eleições. E aí montou um grêmio, né, para participar das eleições. Inclusive, eu era uma espécie aí de diretor de comunicação, mas que meu mandato durou muito pouco tempo, porque eu já estava no final do curso, quando isso tudo acontecia. Então, a ideia basicamente nasceu dele. Ele, junto com a galera ali, o Sebastião e a moçada que fazia parte do grupo. Então, como já tinha uma afeição pelo rock and roll, aí foi trabalhando em função disso aí e organizado toda aquela festa massa que a gente viu em 1994. Né? E terminou sendo na Concha e terminou sendo um dos movimentos mais significativo na vida de muita gente. Eu mesmo, recentemente, eu estudava com o Sandro,
guitarrista dos Carrancudos, e ele dizia que aquilo ali era o melhor movimento que o mais representativo movimento de rock and roll na vida dele até hoje. Do rock nesse período aqui em Petrolina. Nessa época eu estava já tocando com o Wilton Júnior, né? Eu estava tocando com o Wilton Júnior e a gente se encontrava sempre na casa de seu Wilton, que era o pai de Wilton Júnior. E lá eu conheci esse pessoal daqui, Aparício, Adenilson, e esse pessoal que curtia mais o heavy metal. E como a gente tocava mais coisa de punk, muita coisa mais punk, mais rock and roll cru, eles pediam que a gente fizesse uma música que fosse mais heavy metal, né? Com aquela questão de isso que Marcelo conhece muito bem. Enfim, em 90, né? A gente estava na Molotov, compunhamos as músicas, fazia as músicas tudinho, mas tinha um problema. A gente saía de Juazeiro, voltava para casa, e quando era no outro dia, o guitarrista e o baterista tinham mexido em todas as músicas. Então, eu fazia uma coisa tipo mais crua e chegava lá, tava aquela coisa do Trash Zone, já do DRI, né? Aquela coisa mais pesada, mais carregada, a guitarra cavalgada o tempo todo. E eu não gostava, né? Porque eu queria aquele negócio mais rápido, mais seco. Então, foi na época que eu me afastei da banda, afastei lá dos meninos, que era a Molotov. E entrou Dário. Dário entrou e os meninos fizeram aquele show antológico aqui para Petrolina e Juazeiro, que foi aquele do Câmbio Negro. Eles conseguiram trazer o Câmbio Negro para o Centro de Cultura João Gilberto. Que foi organizado, acho que, por Ricardo, e acho que o Tom Júnior também estava nessa história, que os caras trouxeram a Câmbio Negro HC de Recife, e os caras foram tocar no Centro de Cultura João Gilberto. Também tinha em Juazeiro, Juazeiro Rock, que era realizado pelo falecido Naldinho, onde tinha LSD, que era o Tom Júnior, Sandrão, Anderson. Era uma banda que a gente pagava pau para ver, e o Tom Júnior tocando, porque ele era o cara que era praticamente assim o Hendrix da gente aqui, sabe? E ele sacava muito de som, era o cara que tinha um conhecimento bruto assim de rock, psicodélico, anos 60, 70. Ele era o único cara que conseguia falar da essência do rock and roll. E aí a gente tinha o Juazeiro Rock, que era Naldinho que fazia, a gente fazia os lambi-lambis recortado com estêncil, e saía pregando, a polícia arrancando, mandando a gente arrancar. Mas tinha umas festinhas legais, que era a galera da banda Benish. Tinha um período dos comícios na Areia Branca, e ali atrás do posto Orla também, que foi um período de um candidato, e que teve uma reunião muito boa de bandas, na verdade. Foi ali que eu vi Cobaias, que antes não era Cobaias, era outro nome, The Nerds, alguma coisa assim, que tocava ali atrás do posto Orla, porque era um comício de um certo candidato a prefeito de Petrolina. Então a galera fazia na Areia Branca, ali na Avenida São Francisco, tinha isso. Estamos aqui diretamente da Orla. Eu vou agora entrevistar os nerds. Diga, o que você achou do seu primeiro show? O que você sentiu na hora? O show foi sensacional. Não gelei, toquei pra caralho. O que você sentiu na hora? Primeiro show de você? Foi um calor imenso. Valeu de plaza, um bom senso. O que você achou do seu primeiro show? O que você sentiu assim, de emoção? Tá tocando com os nerds? É do Fantástico? É. Outro foi o marco do rock mesmo, nos anos 90, nas duas cidades, foi o Rock em Concha. E é história, velho. Que até então só quem fazia som era
era Hilton Júnior com a banda, antes foi Luizão, que teve uma banda chamada Trem Fantasma, parece que era uma onda assim, que ele convidava os meninos da banda Mirage para tocar com eles, que tocaram na Ilha do Fogo, eu soube. Não, Também cara, foi... não era o seguinte, eu vi essa foto, eu vi uma foto da Ilha do Fogo, cara. O Luizão fez show lá. Na verdade, os caras da banda Mirage, Ricardo Som tocava também com o Luizão, e os caras, tipo, banda Mirage tocava em todo lugar, e os caras iam para aproveitar o som. Tem uma foto, pô, tá Luizão lá, o pessoal, e Ivete Sangalo, novinha, lá na Ilha do Fogo, tem uma foto, eu vi essa foto lá. Mas assim, como falaram, tem Zé Geraldo com o Guterino já fazia um trabalho, entendeu? Tinha a turma de teatro também que já fazia uns trabalhos bem interessantes, e muita gente aqui acendeu a luzinha e começou a produzir. Era um oásis mesmo aqui na região do Vale de São Francisco. Essas bandas bailes, elas... geralmente os guitarristas gostavam muito de rock e conhecia a turma das bandas. Tinha circuito musical, Lordão, tinha a banda do meu sogro, que eu fiquei de saber depois, Real Som, lá de Remanso. Eram bandas que tocavam... Eu lembro que tocando Oingo Boingo, velho, em festa. Tocava Dire Straits, tocavam Pink Floyd, tocavam isso, porque, assim, era o que na época, Titãs, Lulu Santos, Legião Urbana, e depois ali foi começar o axé, mais o axé, né? Mas, assim, e os caras que eram dessas bandas, eles gostavam muito de ver a molecada nova chegando e tocando e tal. Então, quem realmente... Esse Clécio participou disso, né, Clécio? Quando via uma banda de fora, ia lá ver o guitarrista, podia tocar qualquer música, entendeu? Mas o negócio era estar vendo lá o guitarrista. Eu lembro que o primeiro baterista da Sec Propil ficava atrás de Assis da banda Elite. Em 92, eu ganhei minha primeira guitarra, mas assim, como eu era um menino muito estudioso e tudo, eu não deixava com que a música assim afetasse, né, digamos assim, os meus estudos, e aí eu praticamente só me inseri na cena um tempinho depois disso. Mas me recordo que certa vez eu passando ali do lado do colégio ali do Humberto Soares, na Coab, né? Aí eu ia passando, bicho, e fiquei um tempão sentado na calçada ouvindo os meninos ensaiarem, que era a banda Calvário na época, né? Que depois a gente remontou a banda, não como Calvário, mas como Fluvial Sound, que depois virou Mateus 15. Eu sei que nesse dia os caras estavam ensaiando e me chamou a atenção que os caras estavam tocando Smells Like Teen Spirit, e eu lembro da parte do solo, a guitarra com aquela microfoniazinha que fica sobrando e tal. Meu irmão, eu enlouqueci. Tempos depois, acho que eu lembro do Festival de Artes que aconteceu ali na Concha. Se não me falha a memória, no ano de 97. E nessa, eu já conhecia Temi, né? E a gente pediu para dar uma canja, e a gente tocou Smell Like Teen Spirit, que foi a música que eu ouvi lá no ensaio deles, né? A Calvário, ela teve foi muito importante para essa quebra, assim, né? Mostrar esse outro tipo de sonoridade, né? De comportamento. Então eu lembro que a gente não só a banda Kamikaze, mas banda Elite, banda Voyage. E lembro que antes também a gente trocou no aniversário da banda Elite. Fomos a única banda de rock que a gente abriu lá, né? E tocando, a gente tocava tudo, né? A Calvário tocava de Slayer, Sepultura, a New Wave brasileira, que país é esse? Passava por Sex Pistols e por aí. A gente tocava o que a gente gostava e tava pouco lixava para as pessoas que, né, eu era heavy metal, eu era thrash metal, eu era new wave, a gente não queria saber. A gente queria saber se a música era legal e a gente queria tocar. Mas assim, como o Júnior falou, eu já venho desde antes, né? Já de 90,
91, com a Calvário, né, que tinha dissidentes na época da Sepulcro, que o Laércio era o baterista de todos e ainda continua sendo o baterista mais rock and roll, né, daqui de Petrolina. A questão principalmente as bandas que eu estive à frente, o bacana é que a gente não se conformava apenas com o underground, né, com aquela cena do underground. Eu lembro que a Calvário, ela estreou, o primeiro show foi na inauguração de uma rua, não sei se você está lembrado, Júnior, aqui. Então, tinha uma banda, na época, aquelas bandas bailes, né, acho que era Kamikaze, se eu não me engano, e eu sei que a gente alugou, e tinha Sandro, né, era formado eu, Sandro Aluguel, que é Sandro, meu primo, era Laércio, na guitarra tinha Boca, e um outro Petrônio, que fazia o contrabaixo. Eu sei que a gente alugou esse cara e acabamos estreando lá, né? E teve aquele show também no Vagão, acho, onde agora a Progresso, né? A gente tocou lá, acho que para 6 pessoas. Mas, enfim, o que acontecia também no início, que era interessante frisar também, que é interessante deixar registrado, é que a gente, das bandas, a gente assim, se unia para que o movimento acontecesse, né? O cara pegava a guitarra de um, baixo de outro, bateria de outro. Tinha banda que não tinha músico, pegava músico de um, de outra banda, e aí, nessa, eu lembro de apresentação que a gente fez aqui, que todo mundo descia do palco, menos eu. Toquei umas 3 ou 4 bandas nessa noite. Mas aí, fica aí pra tocar, no final eu já tava morto, não aguentava fazer mais nada. E tinha essa cooperação, né? E aí, nessa época, eu lembro que eu tinha uma amizade com o Cícero, né, que estava também na escola técnica, e a gente começou a pensar na ideia de fazer uma banda, né? Mas antes disso, tinha também Léo, acho que no ano de 91, ele tinha uma banda junto com Sidney e Marcel, um guri de 10 anos que tocava bateria. E aí eu conhecia Léo da escola técnica e a gente... ele me convidou para tocar com ele, que na época Sidney fazia o baixo e cantava. E aí, para Sidney ficar só nos vocais, ele me chamou para fazer o contrabaixo. Aí eu entrei na banda Transfusão, isso foi em 91. E com a banda Transfusão, a gente começou a fazer um dos primeiros shows em Sobradinho. A gente fez um show na Praça Geraldo Silva, em cima de um caminhão. Para você ter uma ideia. E eu lembro que o Marcel, esse menino de 10 anos, ele tinha uma bateria, já uma bateria de verdade. Porque tem outra fase da nossa história que a gente chegou a usar até bateria de lata. Eu não sei se o Leleco passou por isso. Eu passei. No início da Estado de Coma, o baterista que tocava com a gente, que era Ednei, ele tinha uma bateria de lata de óleo, né? Óleo de motor de carro. Mas era o que a gente podia naquele tempo, com aquela dificuldade. E aí, no ano de 91 também, a gente foi conhecer o pessoal da Calvário, de Petrolina, que eu fui com o Léo para um show no João Gilberto. E lá a gente assistiu um show da Calvário em outra banda que eu não lembro se era a Molotov, né? Não lembro, tocou também nesse dia. E aí, com essa amizade que a gente fez com a banda, eu lembro bem de Temi, que era o vocalista, e aí a gente fez amizade com os caras e como a gente já tinha feito esse show em cima do caminhão lá em Sobradinho, quando a gente foi pro show da Calvário, que foi no João Gilberto, eu digo, pô, aqui já é uma produção melhor, vamos tentar fazer um show desse em Sobradinho. Foi legal, o crematório começou em Sobradinho, né, na realidade. A gente passou um tempo morando lá, mas antes do crematório a gente já fazia parte de algumas bandas, no caso tinha Estado de Coma, e depois a gente formou a Black Vomit, e depois a Black Vomit foi o início do crematório. E a gente começou a estudar, né, aqui em Petrolina, no caso faculdade e o Cefet, né, a escola técnica também. Aí veio que a gente ficou sabendo, né, da galera do rock. A gente sempre ia para a Praça de Juazeiro, de skate lá, a galera andava de skate. Até tentei andar também um tempo. Aí o crematório mesmo veio se apresentar mesmo, oficialmente foi no Rock em Concha,
né, as 2 edições, 93 e 94. A gente começou fazendo hardcore com metal, mas fez até também umas pitadas de rap no início, porque em Gilberto, né, o vocalista que fazia vocais comigo, ele tinha muita influência ele é de São Paulo e tinha as influências de Public Enemy, né, Racionais MC, assim, as letras, muito legal. E só que o crematório foi feito mesmo para tocar, a ideia minha e do meu irmão era para gente tocar heavy metal mesmo, né, tocar, sabe, thrash, death metal, black metal, assim, essas pitadas, heavy metal. Aí ficamos até hoje, né, assim, fazendo na batalha, né? Aí veio a oportunidade de tocar na crematório com o Wellington, que ele não quis entrar, na época ele não pôde entrar. E aí, nesses ensaios, a gente fez a gravação de Área Restrita pela primeira vez, né, que aí até tocou no Transrock lá depois. E aí surgiu a oportunidade para tocar no Rock Coxa, que foi quando a gente foi lá. E aí não tinha retorno no palco, nem nada, a gente escutava o som lá na frente, mas mesmo assim a gente tocou e foi da hora, a primeira música e tal. Tocou todas as músicas que a gente tinha feito no dia, eu testando a guitarra, ainda aprendendo, inventando solo lá na hora, fazendo improvisação, e foi, né? Embora o grupo Os Anjos tenha sido desfeito naquela época, a gente partiu, né, em outros formatos para outros grupos, como por exemplo a Zona, né, que surgiu, teve a banda Zona também, que foi uma banda que nasceu alguns anos depois, 2, 3 anos depois daquele momento do Rock em Concha, né, ali por volta de 96, e a gente tocou em muitos lugares, né, já sob a influência em 95 ali do grito do alto-falante do Mangue Beat, né? A partir dali nasceu também o embrião do que até hoje a gente tenta perpetuar no tempo e espaço, o Carrancudos, né? A banda Carrancudos. Então a gente queria também fazer algo sério, algo importante, algo legal. E dali a gente gravou o nosso primeiro CD, né? Com um single, né? Que foi a nossa primeira canção, chamada Ela, ali naquele momento, já no finalzinho dos anos 90, né? E a música teve uma boa repercussão, tocou em muitas rádios do estado de Pernambuco, em algumas cidades da Bahia também, e a gente já tinha até um certo reconhecimento por ser convidado para tocar em outras cidades, em outros lugares, né? Fora daqui da região do Vale de São Francisco. Isso pra gente foi incrível, né, velho? Melhor show da gente aí, mané, botando pra fuder aí, mané, mané. E aí surge em Juazeiro, chega em Juazeiro Marcelo Moshi, trazendo um hip hop muito californiano, que é os Miami Bass, né? E a sacada de Cristiano com Jocélio em relação a isso, de pegar esse caldeirão e fazer essa mistura onde o Rappers Dura surge, com a leitura de rock que já vinha de Petrolina, de Juazeiro, o regionalismo, que Jocélio já ouvia Luiz Gonzaga muito pra caramba, ele ouvia muita coisa regional, e Cristiano já vinha com essa coisa muito do skate americano, aquela coisa do skate californiano, porque Cristiano, ele já tinha uma sacada além, assim, do tempo da gente, né?
Ele era o cara que queria ser praticamente o apresentador de algum programa da MTV. E aí vem Rappers Dura, com uma identidade muito massa, das abelhas operárias, a camisa das abelhas operárias. Isso aí, Cristiano, que sabe muito bem, a gente deu risada pra caralho, que foi Jocélio, que para mim Jocélio é o primeiro, como é que se diz, falsificador de camisas, de marcas cara de camisa, né? E aí os caras me convidaram para essa história de montar esse lance do Rappers Dura, que foi até Cristiano que deu o nome. Cristiano deu o nome pro Rappers Dura. Os caras estavam procurando um nome, e aí rap com rapadura, e foi Cristiano que deu o nome, velho. E aí a gente foi já para a edição do Rock em Concha com o nome de Rappers Dura, que até então era um nome muito estranho lá, e não casou bem, não. E Rappers Dura foi a coisa de ficar em uma identidade da gente mesmo, coisa rap com rapadura e muita atitude, letras protestas. Eu lembro que quando a gente começou o Rappers Dura, a gente tinha muito aquela onda assim de correr atrás, né? De tentar organizar com recurso próprio, só que assim, era muito difícil. Aí tiveram muitas pessoas que participaram que na verdade nos apoiaram, né? Professora Cibele, aí teve muita gente, teve Cristiano, teve Arthur, do Café Velho Chico, também foi importante para nossa trajetória, que foi um cara que acreditou, né, no que a gente queria desenvolver e realmente se jogou assim. Foram pessoas que na verdade fizeram até parte da banda e fazem até hoje, né? A gente conseguiu o ciclo operário através de Elza e nós fizemos o cimento do teatro para a gente conseguir esse espaço para ensaiar com Rappers Dura, né? Então, toda essa luta da gente na cena alternativa era tudo através de atividades culturais, de estar dentro do teatro, estar dentro da música, dentro do lançamento da galera de livro, de fanzine, de jornal. E assim eu tinha uma articulação muito boa com todos esses públicos, né? Não é porque a gente era abraçado, na verdade, nos dois lugares, não tinha um movimento, né? Começou a se criar daí, já rolava uma galerinha que curtia um som mais pesado, mais alternativo, mas como eu digo assim, a gente conseguiu se identificar com todas essas influências e começamos a navegar nisso aí, velho. O São Francisco, na verdade, ele deu essa vertente pra gente. Então assim, não tem uma onda de dizer assim, pô, e aí o Rappers Dura, ele faz parte de Petrolina, Pernambuco, ou faz parte de Juazeiro, Bahia. Não, o Rappers Dura, na verdade, ele conseguiu unificar esses dois polos, né? Na verdade, eu até costumo dizer que para mim um pouco, eu viajei mais na onda de entrar para fazer esse trabalho com Rappers Dura, aqui na travessia mesmo, lá, o barquinha Juazeiro e Petrolina, que a gente até costumava dizer, que é o meu parceiro Jocélio costumava dizer, uma barca para lá e a outra para cá, e eu aqui esperando você chegar. A galera gostava de skate e tudo, eu fui ver as propostas do cara, eu mesmo fiquei de boca aberta quando eu vi os caras, eu digo, puta que pariu, o que é isso? Os caras não tinham aquele som, não tocava, o baixo não era muito, era aquele barulho pom, 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 mas quando entrava Jocélio, quando entrava Sandrão e Pequeno, eu vi que ali tinha algo diferencial naquela banda, daqueles meninos, e a proposta deles. Fiquei muito ligado nas propostas deles, misturando arte com música e esporte, que era o skate. Aí passei a pegar amizade com o Jocélio, né? E depois descobri que Jocélio é um multiartista. Aí foi muito mais interessante, porque eu cheguei na casa dele, a mãe dele é artesã, ele mostrou todo o material e ficamos conversando. E senti uma grande perca quando a banda acabou. Eu não acreditei. Eu digo, rapaz, como é que pode? Uma banda que tem tudo para crescer, os caras compõem, tem música própria. Aquele lance de jogar rapadura, aquilo ali, meu amigo. Pensa uma simbologia. Quando o Nordeste resolve falar, quando o Nordeste resolve falar, embrulhar, o que? A rapadura, embrulhar, a rapadura. Rappers Dura, nesse período já começa a ser uma banda mais, vamos dizer assim, diferente de tudo, porque tinha regionalismo, rock, punk, Miami Bass e hip hop na história, né? Vamos para Salvador, cara, vamos.
Chegando lá, a cena de Salvador era uma cena, assim, vamos dizer, de puro grunge. Não tinha... Era surf music e grunge, velho, assim. E uma banda que fez muito sucesso. Uma banda americana que todo mundo tinha... Parece que todas as bandas de rock de Salvador tinham que tocar, assim. Era Rage Against the Machine. Ninguém aguentava Rage Against the Machine, sabe? Era muito... Todas as bandas, praticamente, de Salvador, tocavam Rage Against the Machine. Então, quando o Jocélio... Quando tinha um anúncio do Rappers Dura, Jocélio com aquele cabelo à la Nelson Triunfo, que era um blackzão, tocando triângulo, a batida do hip hop com a sacada do peso do rock, do punk. Então, aquilo era um diferencial nas faixinhas lá de Salvador, porque Jocélio já era muito querido, né, na verdade. Ele andava de skate, ele estava nos campeonatos de skate. Cristiano era praticamente um empresário, meio que barca furada, ele botava os caras para tocar para ganhar um sanduíche no final da noite. Agora, prestem atenção, a vida é muito dura, não é mole não. Pode ser mole pra você, que leva a vida sem se mover. Aqui pra nós, o trabalho é forçado, quando chega o salário, nós somos recompensados. Nós, se o pensamento forem, burgueses nojentos, nos deixem em paz, porque refletiram. Eu lembro muito do Rock em Concha. Eu gosto muito dessa coisa dos movimentos de rock, porque ele sempre foi estranho, né? É uma coisa estranha. O cenário é estranho, né? Porque você está ali do lado de um dos monumentos mais importantes de Petrolina, né? E você está fazendo uma coisa, botar entre aspas assim, o sagrado é o profano tomando conta do sagrado, né? Tanto é que os movimentos eles tinham que começar depois que terminava a missa, né? Então tinha que fazer num dia que não tinha missa, né? No sábado, na sexta-feira, porque no domingo tinha missa, e aí tinha esse acordo lá com a igreja, que não se podia fazer um evento no mesmo dia, né, da missa sagrada do domingo. E é interessante que tem essa contradição. Você estava ali do lado de um monumento sagrado, né, coisa do sagrado, e do outro lado você estava tendo um evento ligado ao profano, essa simbologia, né, de dizer que rock and roll é coisa do capeta, né? Duval, a turma teve a ideia de fazer o festival, o evento, a gente brincando lá, né, tirou onda com o nome do Rock in Rio, colocou Rock in Concha, e foi. Eu conhecia muita gente de banda, entendeu? E saí catando. Eles tinham a produção, alguém conhecia um cara de som, até Mariuzan, cara, Mariuzan de Petrolina, todo mundo conhece, uma figura. Um grande abraço aí, Mariuzan, que foi uma figura fundamental nesse evento, que aceitou, que ninguém queria, e o som era barato, ele trabalhava ali ao lado do portão da quadra da Auxiliadora, e foi. Do Rock em Concha, eu participei de 3, mas os 3 eram assim, velho, resolve isso aqui para mim. Júnior, resolve aquilo ali. Júnior, faz assim. Era uma produção não era uma produção profissional, era uma produção amadora, de verdade. Assim. A gente fazia as coisas por gostar, porque era tudo início, era tudo novidade. Ou seja, você não tem uma proposta de industrializar, de fazer um movimento para ganhar dinheiro, né? Para enriquecer. Então, a gente se pautava muito pelo amadorismo mesmo, até pelo amadorismo, sei lá, eu diria um amadorismo ingênuo, até porque a gente estava aprendendo, o pessoal estava aprendendo fazendo, né? Cara, eu acho que a base de tudo era escola técnica, porque o que acontece? Calil colocou bem uma situação onde a gente, digamos que a gente tinha aquele triângulo ali, Sobradinho, Juazeiro e Petrolina, onde tinha gente de todas as tribos que gostavam de uma variedade de música, mas que girava tudo em torno do rock mesmo, não tinha como ser diferente. E quando a gente foi percebendo que tinha muita gente, foi nascendo a ideia, né, de que a gente podia criar um evento onde podia juntar esse pessoal, que a gente podia ouvir música, que a ideia era, como eu falei, tinha uma intenção muito grande, a gente ouvia como o Cristiano comentou há pouco, tinha esse evento de isolado, tinha o Wellington lá de Juazeiro, que ficava meia hora tocando aquela guitarra, inventava um negócio de uns teclados e tal, aquelas coisas lá, que a gente queria ver mais o pessoal que também fazia parte da trupe, que chegava numa
no quintal da casa de alguém. Garagem não, que ninguém nem tinha carro, pô. Era na garagem, no quintal da casa de alguém, inventava uma bateria e tocava. E a gente vê que aquilo ali tinha um futuro. A turma lá do Cleves, lá, os meninos gostavam de tocar uma coisa punk lá e tal, o Cício Gordo que cantava legal também. Então a gente viu que tinha muita gente que tinha uma coisa a oferecer e não tinha nada para isso daí. E a ideia foi nascendo, só que não tinha estrutura nenhuma, não sabia nem onde fazer. Aí depois a gente acabou conseguindo, não lembro mais tanto, mas acabou conseguindo uma ideia lá na prefeitura. Tinha um pessoal que, com base na época do Grêmio Estudantil da Escola Técnica, a gente conseguiu alguns contatos. Eu lembro do rapaz, Cristiano, não lembro, Maurício, que deu uma força danada, que arrumou um carro para a gente arrumar o som. Foi uma loucura do caralho para a gente conseguir o som, porque o cara tinha farrapado com a gente conseguiu um outro som em outro local que tu arrumou. Foi um negócio meio, sabe, um negócio meio punk mesmo. Em primeiro lugar, não tinha pretensão nenhuma aquilo, cara. Vamos se juntar, vamos. Um lugar que a galera andava de skate, tinha um som, a gente conhecia alguns amigos que tinham banda, a gente fez o primeiro em junho, daí em setembro, como a Dom lembrou aí, teve o segundo no mesmo ano, e por aí foi. E a ideia era uma vez por ano, entendeu? Mais que o Rock in Rio. Falar do Rock em Concha é falar da minha história, é falar da música, como nasceu e como se perpetuou, né, em mim, através de grandes momentos vividos nessa época, né, nos anos 90, aí, meados de 93 para 94, quando teve essa situação maravilhosa de música e de efervescência. E claro que o convite para tocar na concha acústica da cidade, né, naquele cenário, naquele quase que um púlpito da música local, foi incrível, né? Então foi a nossa primeira apresentação, sem dúvidas, assim, com ares de ensaio profissional, e não teria sido numa oportunidade melhor, assim, porque foi super interessante. A gente tinha ali, eu tinha 15 anos de idade, vê mesmo, um garoto de 15 anos. E poder ter a chance de ir na Concha tocar nossas próprias músicas, velho. Então foi fantástico. Para a época foi incrível mesmo. Porque, primeiro, quando a gente ia pro show, a gente que já é um pouco mais antigo, né? Então, o que é que acontecia? Era comum a gente ir pro show. O show de rock era um grupo restrito, que se reunia em algum porão, por exemplo. Em Juazeiro ali era muito comum um local que tinha perto da Praça da Misericórdia, chamada Clube dos Artistas, ou lá no Teatro João Gilberto. Mas era um grupo ali restrito, um grupo de pessoas que curtiam o som, mas que não se relacionavam, que não se conheciam de fato. E em 1994, ali, aquele Rock em Concha, parecia um encontro de velhos amigos ali. As pessoas se conheciam, elas se confraternizavam. A organização, embora trazesse, né, os velhos pecados que sempre trouxe, mas no final o resultado foi maravilhoso. O resultado foi uma coisa que até hoje a gente está comentando sobre ele. E era essa coisa também mágica, assim, que também a gente tinha um contato assim, com o palco, ninguém sabia quem. Muitas vezes a gente misturava o artista com o público, isso também torna o evento assim, também bem diferente, né? E aquela união da gente, que por mais que a gente tivesse ali só, não tinha polícia e também não tinha atritos, não tinha briga, e era todo mundo dançando, todo mundo se empurrando. Eu acho que por não ter fins lucrativos, aquela coisa toda de dinheiro mesmo, de ser todo mundo lascado, eu acho que isso tornou isso mágico, porque eu torno a dizer, para mim, foi um dos melhores eventos. Digamos assim, que era um ambiente muito, muito agradável, um ambiente assim que a gente via que todo mundo estava ali, estava assim meio que, sabe, encantado, sem acreditar que era possível ter um negócio daquele ali, onde bandas que só tocavam mesmo no quintal de casa. Eu falo quintal porque pouca gente tinha garagem mesmo, pouca gente tinha carro. Então o que acontece? Chegar lá e conseguir pegar aí um sonzinho melhorzinho, conseguir tirar um acorde legal e conseguir dar uma distorção legal na guitarra e todo mundo achar que o cara sabia tocar. E aí foi aquela viagem, não teve como, né? Mas no primeiro evento, que teve, acho que Zona,
The Nerds, teve a participação de Walter Júnior, que era da Bendis, mas acho que a banda não estava completa. E teve a Orion também. Cara, os caras da Orion tocavam muito, muito bacana para a época ali, tocavam bastante, assim, e Jorginho dava um show à parte. Aí tem uma parte que ele chega e me pede, eu falei isso com ele, bicho, tu lembra disso? Ele riu pra caramba. Se tu lembra disso, cara, tu chegou e me pediu um retorno. Aí eu fui falar com o Mariozão. Mariozão, o retorno não tá funcionando aqui, não sei o que. Ele, hã? Eu, cara, não tá funcionando o retorno, o cara tá precisando. Daí ele disse, não deu problema. Porque era enquanto a banda tava tocando, o cara tava lá, mexendo no cabo, a bateria não era microfonada, entendeu? Era só a guitarra, o baixo, os microfones. E eu cheguei para ele e falou, velho, não tá funcionando. Ele disse, não tem problema, deixa aí. Aí, beleza, né? Pá, tá lá no meio, filmando. Tinha tinha uma filmadora, mas o Helder, a gente começou a filmando o público, todo mundo. E Jorginho disse, eu quero a caixa para botar o pé e fazer igual a Bruce Dickinson. Tinha uma pose lá de Bruce Dickinson, fazia com o pé em cima da caixa de som. Mas, pô, eu ri pra caramba, mas vim rir depois. Aí ele fazia lá The Trump e tal. Pô, muito bacana, velho. Lembro de Francioli lá, apaixonado, falando do Rock in Rio de 1985, dizendo que era a mesma coisa de estar escutando o Iron Maiden. Eu digo, rapaz, é a mesma coisa assim, né? Porque no ao vivo do Iron Maiden, Dixon falava, Scream to me, Miami Arena, né? Grite pra mim, Arena de Miami. E Jorginho dizia a mesma coisa aqui. Então era fantástico isso, sabe? Como diz o Frejá na música lá, né? O pessoal tava sedento de rock e as coisas tinham que acontecer mesmo, porque todo mundo queria aquilo ali. E quando todo mundo quer, a tendência é dar certo. Então, eu acho que digamos assim, que o ingrediente principal do sucesso do evento não foi eu, não foi Cristiano. Cristiano foi uma pessoa que mentalizou muito essa exceção, Adão gostava muito da coisa, Sebastião deu uma força danada. Só que o que acontece é que todo mundo que estava aquilo ali tinha um objetivo só, era escutar rock. Não importava se a banda era ruim, se os acordes não prestavam, se era uma nota só, se era só Ramones, mas todo mundo queria ouvir rock, independentemente da situação, se chovesse, ou invernasse, ou sol, ou calor, mas todo mundo queria. Então, o que de fato aconteceu aquilo ali foi uma multidão queria uma coisa e aí não tinha como não acontecer. Então, esse foi o grande segredo, foi o grande acontecimento daquela data. Então, tinha outros locais que tiveram, mas ali foi especial justamente por isso, porque todo mundo que foi para ali queria realmente ver aquilo lá. E aí, por isso que foi assim, foi legal, foi digamos assim, foi mais humano. Foi diferente e eu digo que melhor, porque assim, entre outros eventos que eu vou também, eu acho assim que nada se iguala ao Rock em Concha. Mesmo sendo, como você terminou de citar, entre trampos e barrancos, o movimento foi um sucesso. Foi então. Até eu dei moche, né? Até eu dei moche. Sozinho você